irmãos, graça e paz a todos, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, louvado seja o nosso Deus por mais um domingo em que estamos reunidos na comunhão dos santos, na casa de nosso Deus, junto com a igreja, junto com o seu povo. Isso é reflexo da sua misericórdia e da sua bondade sobre as nossas vidas. Antes de ministrar a palavra, quero externar aos irmãos a minha gratidão ao Senhor pelo evento de ontem. Tivemos um jantar, evangelístico dos homens maravilhoso, foi um momento muito especial, muito rico, onde tivemos um bom número de visitantes, pessoas visitando, estando aqui conosco para juntos nós adorarmos o Senhor com aquele evento. Então, louvado seja Deus por sua misericórdia, ao mesmo tempo agradecer a Deus pela vida de cada irmão que direta e indiretamente contribuíram para que o jantar de ontem se concretizasse. Então, que Deus abençoe os irmãos, que a igreja continue trabalhando sempre firme, abundante no Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão, certo? Sempre tem retorno. Muito bem. Então, gratos ao Senhor pela vida de vocês, pela fraternidade masculina, conduzida pelo nosso diácono Anderson. Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos, capítulo número 15. Nós seguimos expondo Marcos, capítulo número 15. E hoje nós vamos falar sobre a crucificação de Cristo, a parte 1 da crucificação de Cristo. Vamos ler a partir do versículo número 20, a parte B do versículo, até o de número 23. Marcos 15, versículos número 20, parte B, até o 23. Então conduziram Jesus para fora, a fim de o crucificarem. E obrigaram Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar a cruz de Jesus. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Quiseram dar-lhe para beber vinho misturado com mirra, mas Jesus não aceitou. Só até aqui, oremos. Senhor Deus, rogo nesse instante que, por tuas misericórdias, o Senhor abra o nosso entendimento. Acima de tudo, abra o nosso coração para temer o teu nome. E assim possamos andar, ó Deus, conforme a tua santa vontade revelada na tua palavra. Em nome de Jesus, fala aos nossos corações, Senhor. É o que eu te peço por teu amor e bondade. Gratos todos nós, digamos amém. No sermão anterior a este, tivemos a oportunidade de considerar o tema da perversidade humana por meio de atos de zombaria que os soldados romanos perpetraram contra nosso Senhor. Longe de todo o profissionalismo que eles pudessem ter e deviam ter, eles foram as raias do sadismo, do desdém, do escárnio, e zombaram de Cristo, torturando-o moralmente quando lhe puseram um falso manto de rei, uma coroa de espinho, e o aclamaram como rei dos judeus. Após isso, eles partiram para a agressão física, bateram nele com um caniço e cuspiram nele, como sinal de desprezo absoluto. Por fim, como vimos no versículo número 19, eles se ajoelharam perante ele, encenando uma falsa adoração, uma falsa reverência, em pleno ato de blasfêmia espiritual. Pois bem, agora nós chegamos, irmãos, ao coração da missão de Cristo neste mundo. A morte de Cristo na cruz. O capítulo 15 de Marcos, ele é a porção bíblica mais dramática de toda a Escritura. Pois aqui nós encontramos nosso Senhor sendo interrogado por um juiz iníquo, trocado por um assassino, torturado pelos soldados romanos, crucificado, agonizando na cruz e finalmente morto.
Todavia, como veremos mais à frente, louvado seja Deus nas maiores alturas pela missão de Cristo cumprida fiel e cabalmente em sua morte, porque sem ela não haveria esperança para nenhum homem na face da terra se achegar a Deus e se reconciliar com ele. Se tão somente, escute isso, a igreja moderna considerasse a missão de Cristo e a seriedade que se requer, se a igreja moderna pregasse e meditasse mais na crucificação de nosso Senhor, ela teria muito mais vigor espiritual, santidade, muito mais amor por Cristo e por Deus, e não se envolveria em tantos escândalos. Digo isso, meus irmãos, porque sempre que a igreja deixou de se voltar para a cruz de Cristo e voltou-se para seus próprios interesses materiais, tomando Cristo não mais como o salvador de nossas almas, mas somente como o nosso benfeitor de bênçãos materiais, o Papai Noel, que lhe dá dinheiro, saúde, casamento perfeito, felicidades e bênçãos terrenas. Sempre que a igreja abriu mão da mensagem da cruz no seu percurso, ela fracassou miseravelmente em sua missão. Com certeza, a igreja não estaria como está hoje, com tanto de escândalo, tanto de loucura que a gente vê aí fora, se ela se detivesse mais aos pés da cruz de Cristo, meditando, cantando, pregando sobre o precioso sangue derramado ali para salvar homens miseráveis, pecadores, que não conseguem passar um dia sequer guardando um mandamento de Deus sem o quebrá-lo. Então, olhe para este mundo. Olhe por um instante para este mundo. Veja o que está acontecendo ao nosso redor. Veja as ameaças constantes de uma crise global. Os homens não se entendem. Há uma confusão generalizada nos gabinetes geopolíticos espalhados pelo mundo. Há sempre uma tensão no ar. Há sempre um medo, um pavor no ar. Nação contra nação, povos contra povos, guerras estourando por todos os lados, conflitos e tantos outros problemas. Digo a vocês, toda a esperança colocada em nomes políticos não chega ao fim de 4 anos sem uma marcante e profunda decepção. Sem uma marcante e profunda decepção. Porque eles falham miseravelmente e continuarão falhando. Porque são pecadores não tementes a Deus, homens que não vivem à sombra da cruz. Do mesmo modo, olhe para as famílias. As famílias estão cada vez mais afastadas dos valores bíblicos. Desajustadas, problemáticas, sem esperança, cheia de rebeldia dos filhos e descaso dos pais. Creio eu que o mundo irá de mal a pior enquanto desconsiderar a cruz de Cristo. Enquanto rejeitar a esperança eterna de uma vida com Deus por meio da cruz de Cristo. Por meio da sua morte. Por esta razão, nunca se faz, meus irmãos, ou nunca se fez, tão urgente e necessário considerarmos detalhadamente a cruz de Cristo e o que ela significa para uma vida cristã poderosa, vigorosa, forte, neste mundo tenebroso como hoje em dia. A vida perfeita, a vida boa que os homens deste mundo tanto buscam, começa na cruz de Cristo. Eles precisam se voltar para ela e precisam considerar profundamente, atentamente, o que ocorreu ali e o porquê ocorreu. E é exatamente isso que faremos a partir de agora. Faremos uma análise da crucificação de Cristo partindo do geral para o particular. Nós precisamos saber por que este método de execução foi usado contra nosso Senhor, sendo ele um homem inocente,
e um homem justo. Por quê? Então, em primeiro lugar, vamos falar hoje à noite sobre o histórico da crucificação. O histórico da crucificação. Para quem não sabe, a crucificação era a modalidade de morte mais terrível que existia no Império Romano. Ela era aplicada aos prisioneiros de guerra, escravos e às classes sociais mais baixas da época. Mais baixas. A verdadeira rafameia. No entanto, a cruz ela não é originária do Império Romano. A crucificação ela tem sua raiz histórica no século 7 antes de Cristo. Heródoto chega a afirmar que ela teve seu início entre os medos e persas. Ao chegar no quarto século antes de Cristo, ela foi popularizada entre as demais nações ocidentais pelas mãos de Alexandre o Grande. Alexandre passou a usar a cruz como um método de executar os seus inimigos. Após a queda do Império Grego e a ascendência do Império Romano ao poder, a crucificação continuou sendo usada como instrumentalidade de morte para os rebeldes que ousavam se levantar contra o Império Romano. Cidadãos romanos estavam livres deste método de morte. Não à toa a gente vê na história da igreja que Pedro ele foi crucificado, mas Paulo não. Paulo não foi crucificado porque Paulo era cidadão romano, então ele foi apenas decapitado. Cícero, o orador romano, disse que a palavra cruz deveria ser banida não apenas da pessoa de um cidadão romano, como também dos pensamentos e dos olhos e dos ouvidos dele. Segundo Grant Osborne, o comentarista, somente um caso de sentença direta de César, do imperador César, era que um cidadão romano poderia ser mandado para a cruz. Do contrário, ele deveria ser executado de outro modo. Veja, é interessante frisar que a crucificação ela foi um método também usado pelos judeus. Os judeus também usaram esse método, porque segundo o historiador Flávio Josefo, no século II a.C., o sacerdote Alexandre Janeu, ou Jânios, mandou crucificar 800 fariseus que se rebelaram contra ele. 800 fariseus. No século IV a.C., o governador romano da Síria mandou crucificar cerca de 2.000 judeus que se envolveram numa revolta popular contra o Império Romano. Segundo a história, um pouco mais à frente, já depois de Cristo, o general romano Tito chegou a crucificar cerca de 500 judeus por dia durante a tomada de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. 500 judeus por dia. De modo que já faltava lugar para se colocar tanta cruz e, ao mesmo tempo, se faltava madeira para confeccionar tanta cruz. Foi somente no ano 337 depois de Cristo que o imperador romano Constantino, agora cristianizado, aboliu a crucificação como método de pena de morte. A crucificação, irmãos, ela foi uma modernização do antigo método de empalamento. Aí uma ótima lição de casa, anote esse nome, empalamento, e pesquise em casa. Enquanto no empalamento a vítima morria instantaneamente, na crucificação a vítima chegava a demorar mais de dias para morrer, dependendo do quanto ela tinha apanhado antes. Na cruz, a vítima poderia ser presa tanto por cordas quanto por pregos em seus pulsos. Era uma morte lenta, era uma morte devagarinho, acompanhado de uma tortura excruciante, de uma vergonha pública horrível. Muitas das vezes, animais selvagens vinham atacar os que estavam crucificados. Horácio disse que as vítimas
eram que alimentavam os corvos na cruz. Na cruz, para você ter uma ideia, a vítima, quando não se tinha tanto derramar de sangue, comumente a vítima morria por choque hipovolêmico, ou por asfixia de exaustão, ou por parada cardíaca. Ou então as três ao mesmo tempo. As três situações ao mesmo tempo. Mais uma vez, citando Cícero, o orador romano, ele chamou a crucificação de aquele castigo cruel e repugnante. E considerou a mais extrema das torturas infligida aos escravos da época. Porque a crucificação era cruel e terrível. O crucificado comumente era executado em alguma via pública, onde passava muita gente. E a razão disso era para que servisse de exemplo para que quem se levantasse contra o Império Romano seria crucificado também. Havia três formatos de cruzes, três formatos de cruz na antiguidade. Primeiro tinha a cruz decussata, vai aparecer aqui para vocês observarem. Era a cruz em forma de X. Depois tinha a cruz comissa, que era em forma de T. E por fim tinha a cruz imissa, em forma de madeira cruzada, que é exatamente a qual conhecemos. Em 1968 foi descoberto um sepulcro em Jerusalém, a primeira evidência autenticada de uma crucificação. Vai aparecer aqui também para vocês. Neste caso, o corpo estava amarrado com cordas ao patíbulo e os tornozelos pregados, cada um na lateral do poste vertical. Isso aqui foi o achado da época. É interessante porque as testemunhas de Jeová, elas dizem que Jesus, acho que vocês já viram já naquele folhetinho da testemunha de Jeová, que Jesus ele não foi crucificado, braços abertos, ele foi crucificado apenas numa estaca com as mãos para cima. Isso é uma tremenda mentira, porque este não era um método de crucificação. Não fazia sentido. Não existia esse tipo de cruz. Então nós tínhamos a cruz decussata, a cruz comissa e a cruz imissa. Qual desses três modelos vocês acreditam ser a cruz de Cristo? Eis aqui uma pista. Venha comigo, por favor, a Mateus 27. Verso de número 37. Mateus 27. Por cima da cabeça de Jesus, puseram por escrito a acusação contra ele. Este é Jesus, o rei dos judeus. Muito bem. A cruz de Cristo, pela pista que temos, biblicamente, era a cruz imissa. Imissa. Se você não tivesse vindo para o culto hoje, você nunca ia saber que tinha três tipos de cruz, ia? Alguns de vocês nunca iam pesquisar essa questão. Está vendo a importância de vir para o culto? Agora você sabe que tem três tipos de cruz que o indivíduo poderia morrer naqueles três tipos de cruz. Que informação riquíssima. Então, neste caso, o condenado, quando ele era condenado a ser morto na cruz em missa, ele levava apenas sobre os ombros o travessão horizontal até o local onde ele seria crucificado. O nome desse travessão horizontal é patíbulum. Patíbulum. Enquanto o poste vertical é o statículum. Statículum. Aqui está uma representação de um indivíduo condenado carregando o patíbulum, o travessão horizontal, para ser crucificado. Muito bem. Jesus então sai para ser crucificado, levando sobre os ombros o patíbulum, o travessão horizontal. Esse travessão horizontal, ele costumava pesar entre 30 e 45 quilos. 30 e 45 quilos. A distância entre o Palácio de Herodes e o Gólgota é de aproximadamente 600 metros. 600 metros.
E Jesus andou boa parte desse caminho, como veremos mais à frente, boa parte desse caminho levando o patíbulo. Aí eu pergunto aos irmãos que estão ouvindo até agora tudo o que falamos no histórico da cruz e da crucificação. Vocês conseguem vislumbrar um pouco do porquê Paulo disse que a mensagem da cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios? Por exemplo, venha comigo para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 1. 1 aos Coríntios 1, verso de número 21 a 24. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então, por que para Paulo está escrevendo exatamente isso? Que era escândalo e loucura. Porque a ideia de um homem crucificado ser o rei dos reis e senhor dos senhores, a ideia na cabeça dos homens daquela época de um homem crucificado ser o Messias prometido do Antigo Testamento, ser o Salvador dos homens, era inconcebível. Inconcebível. Pelo tipo de morte que ele sofreu. Por isso que os gregos viam a ideia de Jesus ser o Salvador do mundo como loucura. E os judeus viam Cristo como Salvador do mundo como um escândalo. Não pode ser. Como que morre um rei que salva o seu povo? Como que morre? Morre em um campo de batalha, não numa cruz. Na cruz morriam os ladrões, os escravos, os seres mais vis de uma sociedade civilizada, mas jamais um herói, jamais um salvador do seu povo. Aquele não era lugar para herói. Aquele não era lugar para salvador. Pois sim. Aqui está a grande mensagem do cristianismo. A grande mensagem do cristianismo, e creio eu, irmãos, que isso faz dele a única religião verdadeira na face da terra. Por quê, pastor? Porque temos aqui um Salvador que morreu à morte, que representa diante de Deus a classe mais baixa de uma sociedade e, ao mesmo tempo, a mais alta. Jesus morreu como um criminoso vil, terrível, mas, ao mesmo tempo, ele era o rei morrendo numa cruz. Portanto, irmãos, o cristão é alguém que toma o carpinteiro de Nazaré como seu salvador, que ele estava na cruz não porque era um criminoso, malfeitor, mas porque era o salvador daqueles que creriam no seu nome e não se envergonhariam da mensagem da cruz. Quando a gente olha para uma cruz como essa que está posta aqui, desenhada na parede, bem brilhante, ou quando você vê alguém usando o símbolo da cruz num pingente, no cordão e coisas do tipo, e fazem tatuagens e coisas do tipo, o fato é que nós aliviamos a ideia da cruz. A cruz, para nós, é algo que a gente usa como símbolo de elegância, mas naquela época, não. Naquela época, absolutamente não. Imagine só se a gente tivesse aqui atrás de nós uma cadeira elétrica desenhada na parede. Era mais ou menos essa a ideia, essa a sensação de termos um instrumento de condenação, de execução penal, certo? Exposto como um símbolo de elegância, que é o fato que temos hoje. Hoje, para nós, a cruz tem essa outra ideia, essa outra visão. Mas naquela época, não. Jamais. Absolutamente jamais. Então, esse é o histórico da crucificação.
histórico da crucificação é esse. Que alguém que era morto numa cruz era a escória da sociedade. Eram aqueles mais baixos, mais vis, os mais terríveis. Em segundo lugar, nós temos a razão da crucificação de Cristo. A razão da crucificação de Cristo. Como temos visto neste capítulo 15, os judeus crucificaram Jesus por inveja. Os romanos crucificaram Jesus por política. Mas há duas razões mais profundas por trás das cortinas que mostram a causa da crucificação de Nosso Senhor. Quais são essas razões, pastor? Em primeiro lugar, primeira razão mais profunda da crucificação de Cristo: a ira de Deus contra o pecado do homem. A ira de Deus contra o pecado do homem. Aí eu quero que você venha comigo a Romanos, capítulo número 1, por favor. Romanos 1, verso de número 18. Diz assim a santa e gloriosa palavra de nosso Deus, escrita e inspirada pelo nosso amado irmão apóstolo Paulo. A ira de Deus, verso 18, se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Observe, o apóstolo Paulo nos mostra nesse verso que a humanidade em geral não está nada bem ante os olhos do seu Criador. Que a humanidade em geral, ela ama a injustiça, ama o pecado, ama suprimir a verdade, ama abafar a verdade. E isso faz dela um alvo certeiro da ira de Deus. Um alvo certeiro. Em João 3,19, Jesus disse: a condenação é esta. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. No mesmo capítulo, João acrescenta no versículo número 36, dizendo: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho aqui é Jesus Cristo, quem se mantém rebelde contra Jesus Cristo, não verá a vida, mas sobre ele permanece como uma nuvem escura sobre a sua cabeça. Permanece sobre ele a ira de Deus. Em Romanos capítulo 3, verso 9 a 12, Paulo, escrevendo, disse: que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, que era o que representava a humanidade naquela época, judeus e gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Olha, irmãos, como é que as escrituras declaram ser aqueles que não temem a Deus. São seres inúteis no céu. Inúteis. Paulo diz: não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Em Romanos 3, 23, ele acrescenta: pois todos pecaram, todos, e carecem da glória de Deus. Em Romanos capítulo 5, verso 10, o apóstolo foi mais além e disse: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais já estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Bem, aí está a nossa real condição. Qual é a nossa real condição aos olhos de Deus? Assim que a gente nasce, assim que a gente sai do ventre de nossa mãe. Nascemos de pais pecadores, debaixo da ira de Deus, inimigos de Deus. Inimigos. Nenhum homem na face dessa terra nasce amigo de Deus. Não, mas é porque o pai era crente e a mãe era crente. Nasceu, aí é amigo de Deus. Não. Ali está um pequenino inimigo de Deus. Até que Cristo venha, abra os seus olhos, converta o seu coração, faça-o nascer de novo, faça-o ver a beleza e a glória da sua graça. Enquanto isso não acontecer, ali está um inimigo de Deus. Um inimigo de Deus.
Entretanto, todos nós sabemos que isso teve um começo. E nós sabemos bem qual foi esse começo. Gênesis é a resposta. Gênesis 3. O homem foi avisado por Deus para não comer do fruto da árvore que estava no meio do jardim, pois no dia em que dela comesse, certamente morreria. Ou seja, até então o homem não morria, até então o homem não sabia o que significava o pavor da morte sobre a sua cabeça. Ele nem imaginava o que era isso. No entanto, ele resolveu desafiar Deus. Desafiar. Se colocou contra Deus e ouviu a voz da serpente. Pecou. Caiu do estado de paz com Deus, se rebelou contra o seu Criador e passou a morrer e morrer. Tornou-se responsáveis por 2 tipos de morte sobre sua cabeça: a morte física e a morte espiritual. De modo que mesmo um homem estando vivo fisicamente, não significa que ele está vivo espiritualmente. Está morto, muitos, a maioria, morto espiritual. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, verso 1 a 3, deixou isso bem claro quando disse: ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Isso é morte espiritual. Isso é falência espiritual. Isso é fracasso, é putrefação espiritual. Se você preferir numa linguagem de série, nós somos por natureza The Walking Dead. Nós somos por natureza zumbis espirituais quando a gente nasce, sem chance de nos reconciliar com Deus por nós mesmos. Por nós mesmos, por nossas obras. A ira de Deus. A ira de Deus. É isso que Jesus está resolvendo na cruz. É isso que Jesus está lá, para que todo aquele que nele crê em seu santo nome, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele está ali para aplacar a ira de Deus contra os que depositam fé em seu nome. Se não fosse o pecado da raça humana, não haveria necessidade da cruz. A cruz existe por causa dos nossos pecados. A cruz existe por causa das nossas rebeldias, da nossa desobediência. A cruz existe por causa dos nossos fracassos espirituais. Era necessário expiar nossa culpa e o único capaz disso teria de ser um homem perfeito. Absolutamente perfeito, que cumprisse toda a lei de Deus sem falhar. Daí a necessidade de Deus Filho se encarnar na pessoa de Jesus Cristo e satisfazer as exigências da suprema justiça de Deus. Não havia outro modo, outro meio. De modo, meus irmãos, que só Deus poderia agradar a Deus. Martin Lloyd Jones disse bem quando, comentando a este respeito, falou, abre aspas, é quase maior injustiça feita à cruz sentimentalizá-la do que negá-la. Porque nós temos essa tendência real de sentimentalizar demais a cruz. Se vocês não veem a ira de Deus quando olham para a cruz do Calvário, diz Lloyd Jones, é bem certo que vocês não verão o amor de Deus. É na cruz que se vê revelada a ira de Deus. A atitude de Deus para com o pecado exigiu a morte de seu filho unigênito. Fecha aspas. Em outras palavras, este é o cálice da ira que Jesus pediu para se passar dele. Mas Deus não passou. Deus não passou. Sua missão era esta, não havia outro jeito. Só o sangue do justo poderia ser derramado para salvar o injusto da terrível ira de Deus. Portanto, caro amigo, antes de você olhar para a cruz de um modo romantizado, sensibilizado, olhe para ela com as lentes da realidade. Que ela não seria necessária se não fosse o seu e o meu pecado. Não seria necessária.
cruz é a ira de Deus sendo despejada sobre seu Filho unigênito por causa dos nossos pecados. Saiba disso, caro amigo. Você estará indesculpável naquele dia do juízo. Se você nunca se viu nesta vida como miserável pecador, necessitado de Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Você estará indesculpável se você chegar lá para se defender por meio do que você acredita ser certo. Gálatas capítulo 3, versículo 13, Paulo disse: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus se fez maldito para que você seja aceito no céu. Há uma outra razão para a cruz. Em segundo lugar, primeiro, a ira. Segundo, o amor de Deus salvando pecadores. Em Romanos capítulo 5, versículo 8, Paulo disse: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Em Efésios 2, 4, 5, o apóstolo Paulo segue no mesmo diapasão, dizendo: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. Pela graça. Em 2 Coríntios 5, 21, é um dos versículos que eu mais amo de toda a Escritura. Está escrito: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Note, todas estas declarações de Paulo são prova cabal de que a cruz de Cristo é o maior ato de amor já demonstrado por alguém na face da terra. Então, em João, capítulo número 3, nós temos aquela grandiosa declaração quando Jesus disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja que ato de amor. Deus amou tanto o mundo que deu, que entregou seu Filho à morte, morte de cruz, sofrendo a vergonha do pior tipo de execução que existia para salvar pecadores miseráveis dignos da condenação eterna. Dignos da danação eterna. Foi por isso que John Stott disse uma célebre frase: se você quer uma definição do que é amor, não vá ao dicionário, vá ao Calvário. Vá ao Calvário. Creio eu, irmãos, ter sido por isso que Paulo disse com tanta convicção, que não se envergonhava do Evangelho. Porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para salvar tanto o judeu quanto o grego. Porque é o poder de Deus. Mas no mesmo livro, em Romanos, em um só fôlego, Paulo acrescentou as seguintes palavras. Se você quiser acompanhar comigo a leitura, venha rapidinho comigo para Romanos, capítulo número 8. E veja que declaração magnânima, irmãos. Magnífica, maravilhosa. Não há palavras que consigam descrever a grandeza dessa declaração que o Espírito Santo trouxe ao coração de Paulo para que Paulo registrasse para nós. Romanos capítulo 8, verso 31. Que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro.
Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Absolutamente nada poderá nos separar desse tão maravilhoso amor. Segundo aos Coríntios 5,14, Paulo disse, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos. Pois bem, meus irmãos, aqui está a mais excelente razão do porquê Cristo foi à cruz, o seu amor. Talvez você não tenha recebido um amor dos seus pais que satisfaça seu coração, ou do seu marido, da sua esposa, ou dos seus filhos, enfim, dos seus familiares, daqueles que eram de fato para lhe dedicar um amor especial. Talvez você não tenha recebido esse amor. Mas eu digo a você que Cristo lhe amou de tal maneira e você pode desfrutar desse amor nele, a ponto dele entregar a vida dele para salvar a sua. Seu eterno amor, inexplicável amor, incomensurável amor, morrendo por miseráveis pecadores, feito eu e você. Ele mesmo disse em Lucas 5,32, não vim chamar justo. Tem algum justo aqui? Tem algum justo aqui? Então, Jesus não veio chamar você. Não vim chamar justo, e sim pecadores. Pecadores. Tem algum pecador aqui? Tem algum pecador aqui? Eu sou pecador. Cristo veio chamar pecadores ao arrependimento. E ele fez isso aonde, pastor? Na cruz. Na cruz. Aí está, portanto, a cruz. Ele é o meio por onde Cristo convoca, com seu grande amor, pecadores ao arrependimento, a abandonar a vida ímpia, a vida mundana, pensamentos iníquos, maquinações perversas, a mentira, a pornografia, o homossexualismo, a rebeldia, e a se converter dos seus maus caminhos e seguir com ele para a glória. Seguir com ele para o céu. Terceiro e último lugar, nós já falamos sobre a história da crucificação, falamos da razão da crucificação, e agora, em último lugar, vamos falar sobre a crucificação de Cristo propriamente dita. E é aqui onde a gente volta para o texto de Marcos, capítulo número 15. Volte comigo, por favor. Verso 20, parte B. Então conduziram Jesus para fora a fim de o crucificarem. E obrigaram Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar a cruz de Jesus. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Quiseram dar-lhe para beber vinho misturado com mirra, mas Jesus não aceitou. Observe. Nosso Senhor tinha sofrido atos de zombaria por parte dos soldados romanos. Então, ele foi levado para ser crucificado no Gólgota, que, como eu falei há pouco, mais ou menos 600 metros dali. Lembre, ele já tinha passado a noite toda acordado. A noite toda acordado, sendo levado de um lado para o outro, empurrado, puxado, levado daqui, levado dali. Tinha sofrido espancamento dos judeus. Depois levou açoites descomunais dos romanos. Devia já ter perdido muito sangue e encontrava-se fraco para levar o patíbulo sozinho até o Calvário. Os soldados romanos, para quem não sabe, eles podiam obrigar qualquer civil, qualquer homem ou mulher de nações dominadas, a fazer trabalhos que eles, como romanos, não podiam fazer. Então, eles obrigaram Simão Cirineu a ajudar a Cristo. Lembram quando Jesus diz assim, se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2? Pronto. Aquele texto ali fala exatamente sobre a ação que os romanos, o direito que os romanos exerciam de obrigar as pessoas a fazer serviços para ele.
Muito bem, então aqui eles estão obrigando a quem? A Simão Cirineu. Simão era de uma cidade chamada de Cirene. Cirene era a capital da província romana Cirenaica, atual Líbia, no norte da África. Alguns estudiosos, inclusive, acreditam que Simão era negro e era um morador de Jerusalém. Outros dizem que era só um visitante. Nós não sabemos bem. O que Marcos deixa a entender é que os filhos de Cirineu eram bem conhecidos da igreja de Roma. Bem conhecidos. Exatamente pelo modo de apresentação dos dois no caso. Como que dizendo, eles são testemunhas do que o pai deles fizera a favor de nosso Senhor. Não sabemos ao certo se este mesmo Rufo que Marcos cita aqui é o de Romanos 6, 16, versículo 13. Mas tudo indica que sim. Muitos inclusive, usam esse texto de Cirineu para dizer que nós temos que tomar a cruz e seguir a Cristo. Já viu mensagem nessa linha, nesse tom? Eu mesmo já pensei assim, de que, olha, Cirineu é o grande exemplo. Ele tomou a cruz e seguiu a Cristo. Irmãos, isso é muito sugestivo, mas não é o que está acontecendo aqui. Cirineu, Simão aqui, ele foi forçado a levar a cruz. Não foi voluntariamente. Ele foi forçado. Talvez ele tenha se convertido ali no caminho, não sei. Mas a realidade é que ele foi forçado. O lugar da crucificação, como acabamos de ler, foi o Gólgota, palavra aramaica que quer dizer lugar da caveira. Calvário, na verdade, tem sua raiz na palavra latínica calvus, que quer dizer calvície ou cabeça careca mesmo. Daí Calvário. Hoje está neste local a chamada Igreja do Santo Sepulcro. Vocês podem ver aqui. A Igreja do Santo Sepulcro é onde dizem os estudiosos e onde Constantino reconheceu que ali foi onde Jesus foi crucificado. Ainda que no século XIX surgiu a ideia do Calvário de Gordon, em Jerusalém, por ser mais parecido com uma caveira, certo? O lugar mais provável de ser o Gólgota é o da Igreja do Santo Sepulcro. Esse aí, como vocês podem ver, ali tem um formato de uma caveira, é o Calvário de Gordon, mas ele é rejeitado com essa ideia de ter sido ali o Gólgota, segundo os estudiosos. O Calvário ele ficava fora da antiga cidade de Jerusalém, mas quando Herodes Agripa estendeu os muros de Jerusalém, ampliou os muros de Jerusalém, o Gólgota passou a ficar dentro da cidade de Jerusalém. Interessante é que tanto os judeus quanto os romanos costumavam executar as vítimas fora dos limites da cidade. Em Levítico 24, 14, você vai ver essa orientação de Moisés. Aqui, no entanto, cumpre-se o fato, olha que coisa interessante, cumpre-se o fato de o Filho de Deus se tornar o bode expiatório que leva sobre si a culpa dos pecadores. Vocês lembram que no Antigo Testamento, uma das formas do povo ser perdoado era exatamente quando o sacerdote punha a mão sobre o bode e ali estava toda a culpa do povo sobre o bode e soltava o bode para fora da cidade, para o deserto, para morrer longe dali. Assim é que Jesus se tornou o bode expiatório do seu povo. O que contradiz os adventistas do sétimo dia. Sabem quem é que os adventistas dizem que é o bode expiatório? O diabo. Dizem que o diabo é o bode expiatório. Já pensou que loucura? Como é que você sabe? Pastor, como é que o senhor sabe que isso é uma heresia? Sabe como é que eu sei que isso é uma heresia? Porque quando eu vou para a história da igreja, não tem ninguém afirmando isso. Só tem eles. Isso é uma heresia. Você não encontra. Todo mundo na história da igreja diz que Jesus foi o bode expiatório. Jesus foi quem levou sobre si as nossas culpas, os nossos pecados. Mas os adventistas chegam então e dizem, não, foi o diabo. Já pensou que absurdo? Por isso que é heresia, por isso que é seita. A morte fora dos limites da cidade também indicava que aquele indivíduo não pertencia mais à comunidade da aliança.
que ele estava apartado da aliança de Israel. Estava fora do povo de Deus. Já pensou? Jesus fora do povo de Deus. Olha que absurdo. Condenado ao ostracismo eterno. Era assim que o mundo da época considerava Jesus, um impostor digno de ostracismo. Aliás, diga-se de passagem, ainda é assim que o mundo enxerga Jesus. Ainda é assim que o coração dos homens ímpios enxerga Jesus, como um impostor, como um mentiroso, como alguém que não merece crédito, ou no mínimo, como mais um filósofo, como mais um filantropo, ou como um homem muito ético que existiu no passado, ou como dizem os muçulmanos, um dos profetas. Todavia, a igreja não. A igreja não enxerga Jesus assim. A igreja enxerga Jesus como aquele que a comprou com o seu próprio sangue. Para a igreja de Cristo, Cristo é o sacrifício pascal e o bode expiatório que levou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, as enfermidades da alma, o bálsamo sobre as feridas mais pútridas do nosso coração. Tudo isso na cruz. É por isso, irmãos, que não dá para vencer um crente. Não dá para vencer o crente. É por isso que o crente é mais que vencedor. Absolutamente mais que vencedor. Por quê? Porque por todos os lados vão tentar desfazer a ideia da cabeça dele de que ele está perdido e não tem salvador nenhum. Então o crente está disposto a morrer por isso e sustentar isso até o fim, porque ele sabe quem pagou o preço pela sua alma na cruz do Calvário. Ele sabe, então é difícil um crente genuíno e verdadeiro negar a fé. Negar a fé. Porque ele tem convicção de que Cristo morreu por ele entregando-se na cruz do Calvário. Em Hebreus 13, 12, o escritor disse: por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade. Qualquer homem salvo por Cristo, na face da terra, se alegra com isso. Com o fato de que Jesus Cristo é aquele que levou sobre si os nossos pecados. Além disso, meus irmãos, Jesus não apenas sofreu fora da cidade, como acabamos de ver. Ele também se negou a aceitar qualquer anestésico que lhe tirasse a honra eterna de pagar o preço integral dos nossos pecados, aplacando a ira de Deus. Por isso que ele negou beber o vinho com mirra. Apesar de ser comprovado que vinho com mirra não era usado como anestésico pela medicina da época, popularmente acreditava-se que sim. No meio do povo acreditava-se, inclusive segundo o Talmud, que servia para entorpecer os sentidos, bastando uma taça de vinho com um grão de olíbano formando um tipo de incenso. Só que aqui, na verdade, se cumpre mais uma profecia acerca de Cristo no livro de Salmos, quando diz no Salmo 69, verso 21, por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Mateus diz que foi uma esponja embebida com vinagre, mas o texto diz que Jesus não aceitou, não quis. Ou seja, ele não permitiu que nada, absolutamente nada, lhe roubasse a glória de morrer consciente, cumprindo todo o propósito de Deus. Satanás, de todas as formas, tentou arrancar Jesus da cruz. Tentou fazer com que Jesus não fosse para lá. Tentou sabotar a missão do Salvador de salvar o seu povo. Até mesmo, creio eu, tentando embotar os seus sentidos com vinho e mirra, a fim de ter do que acusar nosso Senhor, dizendo: anestesiado, qualquer um morre na cruz. Anestesiado, eu também vou. Queria ver você ir para a cruz sem vinho e mirra, sem anestesia alguma. Nosso Senhor bem sabia que esta era uma possibilidade. Ser acusado pelo diabo de não pagar totalmente o preço dos pecados alheios por estar entorpecido e anestesiado. O apóstolo Paulo falou bem quando, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu que Jesus se humilhou, tornando-se obediente até a morte,
e morte de cruz, Filipenses 2:8. Pois bem, foi a obediência de Cristo até o fim. Cada gota de sangue derramado, sem reclamar, sem murmurar, sem se lamuriar. Cada gota de sangue derramado foi o que proporcionou aos cristãos nascidos de novo o grandioso livramento da ira de Deus. Aqui nosso Senhor nos ensina, irmãos, que cada gota de sangue derramado foi para aplacar a ira de Deus sobre nós. Foi para satisfazer a justiça do Pai. É o pastor dando a vida pelas ovelhas. Obediente até o fim. Que custava, pastor, ele ter tomado um pouquinho de vinho com mirra para anestesiar seus sentidos, para que ele não sentisse tanta dor? Pois é, a gente olha desse ângulo e a gente acha super radical, mas Jesus não. Jesus queria estar consciente de cada dor que ele sentiria na cruz. Porque aí é onde ele vai pegar a mim e você. É aí onde ele vai pegar eu e você. Cada dor que ele sentiu vai ser usada para nos julgar na eternidade. Você que diz que servir a Deus é um fardo pesado. Você que diz que trabalhar para Deus na igreja lhe sobrecarrega. Ah, meus irmãos, como a gente medita pouco na cruz de Cristo. Como a gente acha que já faz muito para Jesus. A gente chega a essa loucura ilusória. Eu já faço muito para Jesus. Você vai ser julgado por cada centímetro de dor que Jesus sofreu na cruz para salvar a sua alma. Permita-me concluir relembrando que a única coisa que podemos fazer para desfrutar desse livramento proporcionado na cruz é nos arrependendo de nossos pecados e crendo no Evangelho de todo o nosso coração. Aqui vai um conselho de amigo para outro amigo. Creia em Jesus Cristo. Creia em Jesus Cristo e viva para Ele pelo resto de suas vidas, pelo resto de seus dias. O escritor aos Hebreus foi feliz quando disse: como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Tão grande salvação. Esta tem sido anunciada, foi anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Creio eu, irmãos, que a maior tolice de um homem, a maior tolice de todas as tolices que nós somos capazes de fazer, a maior de todas é exatamente não levar a sério tão grande salvação proporcionada por Cristo na cruz. Não levar a sério o Calvário é pura falta de inteligência, é cegueira espiritual em seu mais alto nível. Deixe-me perguntar, você se percebe como pecador? E concorda que um dia estará perante o tribunal de Deus? Quando você estiver lá, e esse dia vai chegar, em quem você vai confiar? Em Sócrates? Em Platão? Em Freud? Em Lacan? Em Heródoto? Em Nietzsche? Em quem você vai confiar quando você se vê diante de Deus para ser julgado? Julgada. Nas suas obras? No seu dízimo? Ou no sangue de Cristo somente? Não há outro meio de escapar do juízo vindouro, senão escondido à sombra da cruz de Cristo. A sombra da cruz de Cristo. Esconda-se, meu amigo.
Em nome de Deus das Escrituras, esconda-se à sombra da cruz de Cristo. Todos os dias ao acordar, ore pedindo, Senhor, mantém meu coração debaixo da sombra da tua cruz, para que eu jamais esqueça de cada gota de sangue que foi derramada ali em meu favor. Por isso que o crente salvo de verdade, crente verdadeiro, nascido de novo, ele canta de todo o seu coração dizendo: sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Cruz de Cristo é o maior símbolo de amor que alguém poderia dar a outro. Não há desperdício. Não há desperdício. Vamos orar. Pai, tua palavra é viva, verdadeira, é eficaz, é poderosa. Ah, Senhor. O que teus servos tinham, ó Deus? O que teus servos tinham para se mostrar ao mundo naquela época? O que Pedro, o que Tiago, o que André, o que João, o que Filipe e todos os apóstolos, teus servos daquela época, o que eles tinham para se apresentar ao mundo? Somente a tua cruz, a pregação da cruz de Cristo. Era isso que eles tinham para se apresentar ao mundo. E confiantes no teu poder, Senhor, eles abalaram o mundo antigo. Eles fizeram reinos ruírem. Eles fizeram impérios se acabar. Pelo poder, ó Deus, do teu Espírito Santo, pela pregação da cruz de Cristo. Ó Deus Santo e Eterno, rogo-te, ó Deus, que o Senhor gere no nosso coração mais interesse, real interesse, por esse tema. O tema, ó Deus, principal dos temas, o qual fez teu Filho vir ao mundo para morrer em nosso lugar. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço, mantenha o nosso coração à sombra da cruz. Mantenha o nosso coração temente a Ti. Mantenha o nosso coração debaixo, ó Deus, do temor real e verdadeiro, a fim de que possamos confiar tão somente no sangue do Teu Filho, quando nos pusermos de pé diante do Teu trono. Te peço pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Te peço pela vida daqueles que ainda não Te conhecem como Senhor e Salvador de suas vidas. Te peço pela vida daqueles que estão afastados. Que o Senhor traga ao coração de cada um de nós a sombra da Tua cruz. E assim podermos escapar da ira vindoura que se avizinha sobre este mundo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, gratos, digamos amém. Vamos ficar de pé, vamos cantar esse hino para encerrar o nosso culto.